Espírito Santo de Deus,
e logo após o senhor vai orar pela preventora desta noite. Amém, pastor? Amém, irmãos. A paz do Senhor nessa noite, toda a igreja. Que Deus possa estar abençoando a vida de todos os irmãos aqui nessa noite. Deixar aqui apenas um versículo, né? Está em Gênesis capítulo 2, versículo 22. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Amém? Que Deus possa estar abençoando esse culto nessa noite. Aliás, abençoando ele já está, né? Porque o Espírito Santo de Deus já está aqui conosco nessa noite. Porque é a promessa do Senhor, né? Quando ele diz: onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Diz a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite conosco, amém? Para falar ao nosso coração, para nos exortar, para nos edificar, para nos fortalecer nessa noite. Louvamos a Deus pela vida do pastor Walter, pela vida da pastora Rose, pela vida dessa igreja. Que a cada dia o Senhor Deus possa estar abençoando a trajetória da sua igreja aqui nesse bairro, que possa ser de fato uma referência para esse bairro, para essa cidade, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 2, versículo 22 diz o seguinte: e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une a sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém, irmãos? Essa palavra nos fala acerca da criação do Senhor, né? Quando Deus cria o homem e a mulher para serem referências para toda a humanidade. E nós estamos aqui celebrando nessa noite, né, o Dia das Mães. Certamente já foi um dia de celebração para todos nós, né? Mas Deus deu à mulher um dom especial que não deu ao homem, não é? Apesar da mulher ter sido tirada do homem, mas Deus deu à mulher um dom especial que não deu ao homem, que foi de gerar filhos, né? E quando nós falamos em gerar não significa somente procriar, mas gerar na extensão da sua palavra, vai significar também não só procriar, mas também criar, mas também cuidar, mas também ensinar, mas também proteger, mas também se sacrificar por esse ser humano que ela gerou. E esse sentimento, irmãos, que só a mulher tem, que o homem, muitas vezes, por mais que o homem se esforce, ele não consegue, muitas vezes, entender o sentimento de uma mulher em relação à sua condição de mãe, não é? Só a mulher sabe, porque a mulher carrega nela sentimentos de sensibilidade, mas, por outro lado, sentimentos também de uma imensa resistência aos desafios diários e cotidianos que muitas vezes todos nós enfrentamos. Muitas vezes nós homens até desfalecemos, né? Até pensamos em desanimar, mas a mulher está sempre com uma palavra de renovação, de revigoramento para nós, porque há no âmbito da mulher, no cerne da mulher, no DNA da mulher, né, essa condição de resistência, de resistir a muitas coisas, né? Porque foi dada a ela o dom de gerar, mas o dom de cuidar, o dom de se sacrificar,
O dom até de se anular para que esse ser humano que ela gerou possa florescer, possa evoluir, possa se desenvolver. E é esse o sentimento que muitas vezes a mulher carrega, de querer abrir mão de si mesmo para que aquele que ela gerou possa florescer, se desenvolver e evoluir, caminhar na sua jornada na terra. Então o que nós queremos deixar para os irmãos nessa noite, né? É uma palavra de gratidão por todas as mães que geram, mães que criam, que muitas vezes não geraram, mas criam, né? Mães de ventre, mas também mães de coração. Amém? Que Deus abençoe essa igreja nessa noite, todos os irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Convidar a pastora Ana para estar aqui à frente, estará trazendo a palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Convidar os irmãos para se colocar de pé, para estarmos orando nesse momento, a palavra que será ministrada nessa noite, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, amado, eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós queremos nessa noite, Senhor, apresentar-te as nossas vidas, Pai. Senhor Deus, pedir que a tua bênção, a tua graça repouse, Pai, transborde, Senhor Deus, na vida da tua filha que estará ministrando a tua palavra nessa noite, Pai. Que o nosso coração possa estar aberto, Senhor, para receber a tua palavra, porque não é dela, é a palavra do Senhor, que o Senhor há de inspirá-la nessa noite, Pai. Senhor Deus, que venha fluir, Senhor Deus, através da vida dela, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer que a tua igreja venha receber nessa noite, Pai. Senhor Deus, que o nosso coração possa estar disposto e aberto, Pai, para sermos semeados, Pai, pela tua palavra, Pai. Abençoa, Pai, a vida dela, a ministração da tua palavra nessa noite. Senhor Deus, que possamos ser edificados por intermédio da tua palavra, Pai. É o que te pedimos nessa noite, em nome do teu filho amado Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Igreja pode se sentar, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém. Glória a Deus. Glorificar o Senhor por mais oportunidade para a casa do Senhor. Senhor me abençoado em volta, com seu apoio. Ele falou que o movimento passou por um movimento pastor, mas eu fui a mãe que gerou espiritualmente. Amém. Na glória de Deus. Deus possa falar ao nosso coração nessa noite, que venhamos somar. A palavra de Deus sempre nos ensina, amém? Ela nos transforma, ela nos ensina, ela revigora a nossa alma. Então, que nós diminuamos, amém? Que nós diminuamos. Porque, irmãos, cada vez que nós vimos a esse público, nós temos uma responsabilidade muito grande. Primeiro Deus fala conosco, para depois falar conosco. É uma responsabilidade muito grande trazer a palavra de Deus. Porque nós vivemos um tempo onde nós vemos aí uma sociedade que está fluida, uma sociedade que está cada vez mais se contaminando. E a palavra mãe, né, hoje é o Dia das Mães, como nós temos visto mães que já não são mais aquelas mães que têm aquele amor, aquele cuidado, aquele zelo. Mas o que nós vemos, na palavra de Deus que nós vemos no mundo hoje, é mães que matam, mães que tiram, mães que abortam, mães que fazem atrocidades. Nós temos que estar orando ao Senhor, para que venha sobre nós o Espírito Santo de Deus nos ensinando a amar, para amarmos os que precisam. Porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde o esfriamento espiritual, onde a apostasia cada vez mais aumentando. Os irmãos já conhecem que nós fazemos a obra do presídio, e há 24 anos, agora em junho, para a glória de Deus, e nós vimos, irmãos, o quanto que era muito mais fácil estar pregando a palavra, como era mais fácil ganhar almas, como era mais fácil fluir a palavra, entender a palavra e eles receberem e até multiplicarem o tempo. Não se vê mais isso. A vida espiritual está muito grande. E
nós, como servos do Senhor, chamados para uma geração que é eleita, povo chamado sacerdócio real, nós vemos que se nós não orarmos, se nós não tirarmos a preguiça espiritual dentro das nossas vidas, nós também iremos sucumbir. Sim, obrigada. Nós também iremos sucumbir, porque, irmãos, a frieza espiritual está grande. Nós vemos agora, eu estou com a Bíblia nova, glória a Deus, a minha, eu estou com a Bíblia nova, a minha, e depois de quase 40 anos eu tive que aposentá-la. Amém. Já foi várias vezes, eu estou com a Bíblia nova aqui, que eu ganhei, estou muito feliz com a Bíblia. É a Bíblia do discipulado, né? Porque nós fazemos muito, nós oramos muito nas casas, discipulamos, e essa Bíblia nos ensina muito. Mas, como nós estamos vivendo esse tempo difícil? Como nós estamos vivendo? Irmãos, as igrejas, cada vez mais vazias, sabe por quê? Porque as pessoas só querem vir, ouvir aquilo que querem. Meu Deus! Se falar de pecado, se falar do encontro verdadeiro com o Senhor, ninguém quer mais. As pessoas só querem agora dividir a palavra de Deus. Aquilo que é bom eles querem, o que não querem eles deixam para lá. O que não fazem bem a alma eles deixam para lá. E na verdade nós somos chamados, nós somos chamados como, eu fui chamada, né? Eu particularmente, obrigada, eu fui chamada como uma pessoa para consertar, para o conserto, porque quem prega dentro de presídio é para o conserto, amém? Quem prega dentro de presídio, espanhola, aqui meus irmãos lá, minhas mães de Cuba que estão aqui com a gente, a glória de Deus, amém? Irmão, vamos buscar eles lá, graças a Deus. E nós apoiamos essa família de Cuba, para a glória de Deus, né? Então, Alejandra, na paz de Deus. Então, nós vemos que a necessidade de estar falando do amor do Senhor, porque se nós não tivermos cuidado, meus irmãos, esse mundo vai nos tragar. E nós estamos falando isso, não é por estar aqui, é porque nós pregamos em vários lugares. E nós vemos que cada vez mais as pessoas do mundo estão se afastando do Senhor. Mas existe ainda pessoas que querem e gostam de estar na casa de Deus, receber algo do Senhor, mas o que mais nos ensina é aqui. E se isso aqui, irmãos, essa palavra não adentrar no nosso coração, se ficarmos ligados em rede social, nós vamos também. Porque hoje em dia ninguém quer mais ler a palavra. É mais fácil comercializar uma oração do que ler a palavra ou ir para o joelho para orar para alguém. E nós estamos vivendo essa época onde muitos likes, onde muitos pregadores ganhando muitos likes e a palavra de Deus esquecida por nós cristãos. Que nessa noite o Senhor possa revigorar a nossa fé. Amém, igreja? Que venhamos ter um encontro com a palavra de Deus para restaurar a nossa fé. E sairmos daqui com amor. E sairmos daqui revigorados numa semana que vai se iniciar. Mas que nós iniciamos com a palavra de Deus, o devocional do Senhor, trazendo na nossa vida a esperança, a fé em uma renovação dentro do nosso lar. Amém, igreja? Amém. Dentro do nosso lar, porque tem que começar no nosso lar, na nossa casa. Abra suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 1. Êxodo 1. Êxodo 1, capítulo 15 a 22. Glória a Deus. Irmãos, vamos esperar os irmãos pegar a Bíblia em espanhol. Nós vamos pegar a Bíblia em espanhol para os irmãos.
porque eles é o primeiro culto aqui no Brasil, amém? Eles chegaram domingo, né? E é o primeiro culto aqui no Brasil. E hoje, porque né, nós reunimos em Itapuã, e quando estávamos aqui, eles quiseram estar aqui conosco, amém? Então vamos esperar um pouquinho, amém? Para que todos eles participarem. Nós temos a Bíblia em espanhol e nós torcemos para eles. E eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus por a vida do pastor Paulo, por ser missioneiro, né, um missionário, e é muito bom a gente estar fazendo missão. Eu vou falar um pouquinho deles enquanto eles estão em espanhol, amém? Eles, irmãos, nós estávamos fazendo evangelismo na feira, ele, pastor Cristo, pastor Paulo, pastor Cristo e pastor Álvaro, e a Lúcia, a esposa do pastor, estavam fazendo evangelismo na feira. Quando terminou o evangelismo, fomos para a igreja tomar um café, e daqui a pouco o pastor Naldo recebeu uma ligação, dizendo que tinha uma família de Cuba, lá em Serra. E aí, nós fomos para lá. E essa família, nós abraçamos juntamente com o Davi e a Adriana, né? Nós abraçamos essa família, e Deus foi fazendo coisas grandes, para a glória de Deus. Eles não falam absolutamente nada, dizer bom dia, boa tarde, em português, amém? Todos eles são cubanos e vieram de um país socialista. Eles vieram de um país socialista, onde o dinheiro não vale mais nada, onde se junta muito e não compra nada. Se junta muito e não compra nada. Então, eles estão aqui conosco, estão aí em Ribeira da Barra, nós estamos dando assistência, já tem a casa, o irmão já está trabalhando, eu já estou providenciando também para Ori estar trabalhando também. E vamos, quando vocês estiverem orando, oram para que eles venham adaptar aqui no nosso país e acolherem também a vida deles, amém? É no capítulo 1, versículo 15. Aleluia. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Cifra, e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira às mulheres hebreias, verifique se é um menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe de ver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram de ver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhe perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram de ver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que as parteiras cheguem. E Deus foi bom para com as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, eles lhes constituíram família. Amém, igreja? Glória a Deus. Que ensinamento essa palavra tem para nós aqui. O livro de Êxodo, irmãos, começa dizendo sobre a família de José. Né? Começa na geração de José, que logo em seguida faleceu, e aí foi surgindo outros faraós, até que entra um novo faraó. Depois do Êxodo, vai dando a continuidade e começa o outro faraó. Mas assim, entrando na palavra, a gente vê que cada vez mais se multiplicavam, as crianças cresciam, nasciam cada vez mais. E existia ali duas mulheres, parteira, Cifra e Puá. Elas, irmãos, foram chamadas pelo faraó, porque o faraó já estava assim, afligindo muito os hebreus. Muito trabalho forçado. Nós vamos ver que ele, quando na geração de José, ele não conhecia ninguém. Ele começou uma nova geração, e como ele não conhecia José, ele começou a viram que os hebreus cresciam cada vez mais, ele começou a afligir os hebreus, dando trabalho, muito trabalho forçado, para ver se eles ficavam cansados. Afligiam aquele povo. E eles eram um povo forte. O que eu entendo com isso, irmãos? Quando aquele povo era afligido por Faraó, pelo rei, a gente podia
o povo cada vez mais multiplicava. O faraó não estava nada feliz, porque ele era totalmente inimigo dos hebreus, totalmente inimigo. E ele armou o primeiro plano. O primeiro plano de faraó, né, que ele queria enfraquecer espiritualmente, enfraquecer fisicamente aquele povo. O primeiro plano dele foi o trabalho forçado. Muito trabalho forçado, o povo cansado. O povo não fazia mais nada, já era morrer no trabalho. Mas ele abre o segundo plano. E o segundo plano dele teve um peso muito grande. Porque Faraó, ele mandava, ninguém podia contra ele. Ele era aquele que ditava as regras, que fazia tudo. E aí veio o segundo plano de Faraó. O primeiro plano da aflição não deu certo. Vamos ver o segundo. O trabalho forçado que ele deu foi inútil, mas aí no segundo plano. Ele manda chamar duas mulheres. Cifrado significa luz e poado significa brilho. Chama essas duas mulheres, essas duas parteiras. Elas eram parteiras tanto das egípcias quanto também das hebreias. Manda chamar essas duas parteiras. Eu creio que essas duas mulheres eram referência no Egito. Ela coordenava do grupo de parteiras. Ela era referência. E aí chamam elas para poder ter uma conversa com ela. Olha aqui, ó. Vamos fazer um trato aqui. Está nascendo muitos hebreus. A partir de hoje, vou conjecturar aqui. Quando a criança nascer, for menino, pega o cordão umbilical e mate. Mas se for menina, deixa nascer. Mas todos os meninos, vocês possam matar. E aí essas mulheres que eram usadas e tementes a Deus. E o que é temor a Deus? Temor a Deus é santidade, é obediência, é amor. Temor a Deus não é medo. Temor a Deus é saber da autoridade espiritual sobre todos nós. Temor a Deus é reverência, é respeito. E ela tinha exatamente isso com Deus. Sabe por quê, irmão? Ela sabia do Deus de Abraão. Ela sabia do ensinamento do Deus de Abraão. E aí elas temiam o tempo todo ao Senhor. O faraó deu uma ordem: matem os meninos. Mas ela não obedeceu. A palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que temer a Deus é o princípio de sabedoria. Amém? Então ele nos ensina também proteção, bênção e sabedoria. Em Provérbios 10, 27 fala: o temor a Deus prolonga a vida, dá 1000 vezes vidas e vida em abundância. E é o princípio de sabedoria. Aí nós vemos uma mulher duas mulheres fortes, corajosas, que enfrentou o faraó. Não vão obedecer, nós não vamos obedecer. As crianças nasciam. E aí o faraó fica terrivelmente humilhado. Mas como essas crianças nasceram, nós não fizemos um trato? Você não mataria os meninos? Como que está acontecendo que essas crianças estão nascendo? Ele, meu Senhor, eu vou dizer algo para vocês, versículo 16. As mulheres egípcias, as mulheres hebreias, elas são fortes. Aí você pode ver no capítulo 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, olha aí, tá vendo? Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Olha a resposta da parteira. Você pode falar assim: mas ela mentiu? As parteiras mentiram? Não, estratégia de Deus. Olha o que ela responde: é porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, aleluia, e dão a luz antes que as parteiras cheguem. Glória a Deus, não glória a Deus. Que mulheres estrategistas! Que mulheres, elas não mentiram, tiveram estratégia. Mentir o faraó ia ser decolado na hora, mas elas tiveram estratégia do Senhor, aleluia. Então, o Senhor, sabe o que acontece? As mulheres hebreias, elas são vigorosas, são cheias de saúde, são férteis. Não sei o que acontece. Quando a gente chega para ter um bebê, elas já tiveram bebê. Olha isso, irmão. A estratégia do Senhor. Nosso Deus é Deus de estratégia, amém? Nosso Deus, irmão. Olha, mas como elas mentiram? Não, irmãos, elas não mentiram.
elas foram tementes ao Senhor. Elas duas abriram a boca e falaram: eu prefiro temer a Deus do que a homens. Amém, irmãos? E é isso que nós devemos aprender. Temer a Deus mais do que a homens. Aleluia. E aí nós vimos nessas mulheres chamadas ali para não matar, mas para edificar, para trazer vida, e vida com abundância. Nós vemos ali que Faraó fica bem irritado, muito irritado. A primeira estratégia dele não deu certo, botou o povo a trabalhar demais como escravo. A segunda não deu certo também. As parteiras ali, as hebreias, não adianta querer matar porque tem filho muito rápido, igual que a. Então, meus irmãos, nós vemos que foi tudo uma estratégia ali para chegar na terceira etapa. Faraó, o homem mau, o homem maligno, e ali ele arma a terceira estratégia. E nós vemos que Faraó agora quer jogar, pede que o seu servo jogasse criança, os meninos, dentro do Rio Negro. Jogar as crianças no Rio Negro. O feminicídio, o infanticídio, irmão, sempre existiu. O infanticídio sempre existiu. E tem países aí onde criança que nasce deformada, eles tiram. Então esse infanticídio, isso desde a época da fundação do mundo, sempre existiu. E aí nós vemos que ele arma agora mais um plano. Joguem as crianças dentro do rio. Só os meninos. As meninas deixam de vir. Claro, os meninos são férteis. E aí não vai ter mais a apropriação. Mas, o que aconteceu? Enquanto está tendo o infanticídio, ali, se você vai para Êxodo 2, você vê, vamos lá, Êxodo 2, Êxodo 2, nós vamos ver o quê? Enquanto havia o infanticídio, havia em uma casa um casal se amando. Aleluia. Dá glória a Deus aí. O amor está no ar. Amém? O casal se amando. Aleluia. E aí nós vamos ver. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz ao menino. Olha isso. Aí tudo começa. Pode Satanás armar estratégia para querer te paralisar, mas o Senhor entra com a vitória e derruba o diabo. Foi exatamente isso que aconteceu. O casal ali se casaram da tribo de Levi, e ali nós vemos Arã e, não é Arão, Arã e Joquebede. Os dois se casaram e agora tem um filho. Só que, irmãos, nesse infanticídio nasce uma criança. E aí como que vamos fazer com essa criança? Se estão matando os meninos, e foi exatamente o menino que nasceu. E agora? Mas quando a mãe é de oração, quando a mulher vai para o joelho, mulher de joelho, mãe de joelho, filho de pé, amém? Quando a mãe está no joelho, eu quero ver a guerra vencer. Nunca vencerá. Porque essa mãe foi para o joelho, essa mãe chorou com Deus, essa mãe pediu a Deus: o que eu farei com meu filho? Eu não vou deixar que mate meu filho. E ela armou de uma estratégia, aleluia. E agora vamos pegar um cesto. E cesto para colocar pão e fruta, mas ela pegou um cesto. Um cesto. E ali ela lutou todo de betume e pinche. O pinche, irmão, ele afugenta crocodilos. E ali vamos aquele pai sofrendo. E aí nós vamos ver uma menina, uma criança, a Miriam. Uma criança que teve estratégia o tempo todo. Você imagina? Miriam e Arão eram crianças, mas cuidava da família, porque elas não falaram para ninguém deste bebê. Você imagina essa mãe? A criança já estava com 3 meses. Ele chorava alto. Mas essas crianças não deixavam o irmãozinho chorar. Dava amor para essa criança. E essa mãe, mais amor ainda. Este pai, como ele dava
conhecia o rosto da mãe, ela já conhecia o sorriso da mãe, a voz da mãe, do pai e dos irmãos. E agora, o que nós vamos fazer? Senhor, dá-me uma estratégia. Imagina a dor de Joquebede, a dor dessa mãe. Olha, irmãos, nós trabalhamos com várias áreas da missão. E nós vemos essas mães que choram quando os filhos vão para as drogas, quando os filhos são mortos. E muitas das vezes, quando os filhos cometem homicídio e até levam à morte. E aí nós vemos que quanta dor que as mães estão tendo ultimamente. Será que está faltando a presença de Deus na casa? Será que está faltando a presença do Senhor? Será que acabou aquele tempo de vamos orar pelo alimento? Será que acabou? Vamos fazer uma vigília aqui dentro de casa? Chame a família, vamos orar pelo alimento, vamos agradecer a Deus. O que está faltando? A presença de Deus está cada vez mais anulada dentro das famílias. Cada vez mais. E aí, essa mãe cuidadosa, amorosa, Joquebede. Coloca no lugar dela. Quem é a mãe aqui? Então, coloca no lugar dessa mãe. Pensa, saber que filho pode ser muito bom. E aí ela pega esse cesto, unta ele todo de betume e de piche, coloca aquela criança e deixa aquelas águas do rio Nilo ir. Ali nós vemos, irmãos, que quando aquelas águas, quando ele é levado, né, na Bahia fala Taboa. Conhece Taboa? Né? Aqueles juntos que é chamado de Taboa. E ali Miriam, ela ensina Miriam a se portar diante daquele cesto. Minha filha fica de longe. Mas Joquebede era estrategista. Ela sabia a hora que a princesa ia banhar. Ela sabia a hora que ela poderia soltar aquele cestinho. Mas mesmo assim ela ensina para a filha. Fica de longe, mas fica orando. Olha no bastante. Na hora que a princesa foi banhar, chegue mais perto com o cestinho. Começa a imaginar isso. E aí ela vai. Seguindo com o cestinho. E ali a princesa chega com suas servas e começa a tomar banho. E vê aquele cesto. E o bebê chora. A palavra de Deus fala que o bebê chorou. E ali aquela mulher, com todo carinho, com todo amor, abre aquele cesto. E aquele bebê lindo, porque a palavra fala que o bebê era lindo. E ali ela pega aquela criança e dá o nome de Moisés, porque das águas eu tirei. Ela tira aquela criança das águas e dá logo um nome para ela. Ela cria aquela mãe de coração, cria aquela criança com muito amor. Aquela mãe de criação ensinou cultura, arte para aquele menino, educou. Nós vemos o quê? Que antes disso tudo acontecer, ela precisava de alguém para amamentar aquela criança. Olha a estratégia da Miriam. Princesa, eu sei que vai poder ajudar. Eu sei, tem uma mulher ali, tem uma hebreia, que ela está com o seio cheio de leite. Ela pode amamentar essa criança. E exatamente, aleluia, olha isso, gente, o propósito de Deus. Isso é lindo demais, traz isso para a nossa vida, irmão. Olha isso, ela sabia, a Miriam sabia que era a própria mãe. E aí o que Deus faz? Deus permite que a princesa desse o filho para a própria mãe, criá-lo e amamentá-lo. Aleluia! Glória a Deus! Amamentar essa criança. E ali, a coisa mais linda ainda, não foi só criar. Ela deu um salário. Glória! Deu um salário na própria mãe. Olha a providência de Deus, irmão. Deus é o Deus da providência. Aleluia! Nosso Deus, irmão, olha aí, os teólogos falam que de 8 a 12 anos, essa criança foi criada pela própria mãe, e aí ganhou din-din. Aleluia! Só Deus faz isso, irmão. Só o Senhor faz isso. E aí ele ganhou o salário para criar Moisés. E quando Moisés já estava entre 8 e 12 anos de idade, devolve para a mãe de coração, a princesa. E ali Moisés é criado, cresceu,
dentro naquele palácio, aprendendo das melhores culturas, artes, e Moisés foi um homem, mas Deus tinha um propósito na vida dele. E o propósito de Deus na vida de Moisés era torná-lo diferente. Não mais como ele esperava, mas agora ele se torna um homem chamado e tirado das águas com um propósito para Deus. E aos 40 anos de idade, Moisés teve que deixar o palácio. Nós podemos ler isso em Atos 7, 23. Deixou o palácio. Mas o chamado de Deus na vida de Moisés se cumpriu. Aquele que foi dissídio não aconteceu com ele. Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Tirado de casa. Eu creio, meus irmãos, que cada um de nós temos um passado, cada um de nós temos uma tristeza no coração, cada um de nós temos uma angústia, mesmo de família, de mãe. Eu vim de uma mãe de rejeição, eu sou filha rejeitada. E o que acontece? Deus faz tudo novo quando a gente tem um coração quebrantado diante de Deus. Eu tenho filhos abençoados, noras e netos abençoados, mas tenho muitos filhos na fé. E aí, quando a gente vê que mesmo o faraó lançando coisas terríveis para acabar com todas as crianças, não as meninas, mas os meninos, Deus tinha algo novo para ele. E ele se tornou aquele homem que tirou, levou na frente de outros faraós, porque veio outra geração, e agora ele é levado para tirar o povo do Egito. Aleluia. Nós vemos como o Senhor tem cuidado e tem propósito na nossa vida, meus irmãos. Existe a mãe de coração, mas existe a mãe biológica. E a mãe de coração é aquela que cuida e ama também. Mas a mãe biológica, ela gera, ela sente a dor do parto, ela sente a dor na alma, muitas das vezes da perda. Mas a mãe biológica é aquela mulher que está ali, sofrendo, amando o filho, até que ela vá, porque é mais fácil, e o certo seria que muitas mães partissem na frente. Não é verdade? Mas nós estamos vendo aí tantos filhos nossos partindo. Nós estamos vendo aí uma geração conflitante, uma geração onde os jovens estão partindo muito cedo. O que está faltando nessa geração? O que está faltando para que os pais tenham família funcional? Se você vai lá para Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, essa é a oração que Joquebede já aprendeu. Joquebede aprendeu a oração e com essa oração ela ensinava aos seus filhos, Miriam, Arão e Moisés, pequenininho. A oração dela, Deuteronômio 6, versículo 4, que nos fala: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Aleluia! Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará
E nós estamos perdendo isso. Cada um pega o seu prato e vai para a televisão, outro vai para o quarto, outro vai para a sala, cada um vai para o seu prato. E aqui a palavra fala que nós temos que falar para os nossos filhos. E delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho. Vai para a feira? Vai falando, vai profetizando a vida dos seus filhos. Amém? Andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Nós temos que estar profetizando, falando, clamando, liberando palavras de bênção para Deus. Porque quando a palavra de Deus nos ensina isso, meus irmãos, isso é para a nossa vida. E quando eles crescem, não vão esquecer. Isso a palavra de Deus nos ensina. Irmão, eu tenho um exemplo da minha casa, da minha própria nora. A minha nora, por me ver com uma responsabilidade com a palavra de Deus e as coisas, ela sempre, de repente, quando tinha alguns atritos dentro de casa, ela não procurava a mãe, ela procurava a mãe. E ela falava assim: eu queria que você me ajudasse. E eu louvo a Deus que ela se converteu, ouvindo o testemunho de vida. Agora, porque isso é muito difícil, não é verdade? Porque a nora geralmente quer afastar, mas não. Ouvindo o testemunho de vida. E aí, ela hoje é uma serva do Senhor. Porque quando a gente está lavando louça, está falando: Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, cura. Você vai limpando, você vai liberando, você vai fazendo, você vai levando a palavra de Deus, e a palavra tem poder, irmão. E aí chega na mente, no coração, porque nós não temos esse poder de invadir, mas a oração tem. Amém? A oração vai aonde nós não podemos ir. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui, no Salmo 127, fala exatamente isso. Herança do Senhor é os nossos filhos. Muitas vezes nós pensamos que o filho está dando muito trabalho, o filho é isso e aquilo, mas em vez de nós murmurarmos, vamos amar. Em vez de nós reclamarmos, vamos profetizar. Em vez de nós falarmos mal, vamos fechar a boca e liberar palavras vitórias. E nós ganhamos muitas vezes no silêncio. Amém, igreja? Porque o falar demais não faz nada. Mas é no silêncio que a gente ganha, que nós temos a nossa vitória. Hoje é o dia que o mundo todo se comemora o Dia das Mães. Hoje eu recebi uma ligação dos Estados Unidos de um amigo lá, um pastor, que nos convidou até para dar uma palavra lá, e me parabenizando pelos filhos da fé. Quando você ama, você não tem medo. Quando você ama, vai além daquilo que você possa imaginar. Nós, ali, quase todo dia, não estou na quarta e no domingo, não. Nós levamos pão na rua. Nós ganhamos cerca de 300 a 400 reais por dia. E nós levamos todos ao pessoal. Todos os dias. No chuva, no sol. Levamos sem aglomeração e doamos. Cada semente plantada que você faz com amor para Deus, Deus está regando para te dar enquanto de retribuição a sua família. A gente aprende a amar sem botar defeito. A gente aprende a amar sem criticar. A gente aprende a amar e Deus faz prosperar quando o seu coração está puro, cheio da bênção da glória de Deus. E é assim que Deus quer que nós, mães, nos tornemos mulheres fortes, mulheres hebreias, aleluia, hebreias, fortalecidas no Senhor e na força do poder de Deus. Amém, igreja? Que essa palavra possa entrar em cada coração. Se seu filho, meu filho está dando trabalho, oi, irmãos, comece a orar. Não reclame, não murmure, comece a profetizar, porque este é o filho que, por incrível que pareça, é o que mais nós amamos. Aleluia. É o que mais nós amamos. É esse que dá mais trabalho, é o que mais nós amamos. Quem concorda comigo, diga amém. Sabe por quê? Deus coloca um amor diferenciado e sabe que Deus tem um propósito e um plano naquela vida daquele filho. Deus tem um propósito e um plano na vida daquele filho. Então, que nós possamos amar incondicionalmente. Porque, como meu esposo falou aqui, a mãe doa, a mãe chora, a mãe libera amor, a mãe ama o filho incondicionalmente. Não importa o que ele fez, não importa o
às vezes quando a gente vai em presídio, aquelas senhorinhas, tem os presídios visitar os filhos. Então olha a alma da gente, mas ela não deixa, o pai abandona, a mãe não. A mãe não abandona, a mãe ama incondicionalmente. Que possamos ser essas mulheres abençoadas, hebreios do Senhor, israelitas de Deus, de uma terra onde mana leite e mel. Amém, igreja? Aí que eu vou dizer em nome de Jesus, vamos louvar, louvor bem feliz para o Senhor, porque hoje é o nosso dia, é o dia das mães, aleluia. E como é bom ter gerado filhos, e mesmo aquelas que não geraram, tem filhos da fé, tem filhos que estão orando, essas mães são abençoadas também. Amém, igreja? Que Deus possa nesta noite ter falado ao teu coração. Você é uma hebreia, uma guerreira. Amém? Que Deus possa estar abençoando em nome de Jesus. Glória.
Glória a Deus, não choveu. É igual a pessoa não falou, não faça chuva, faça sol. Vai falar. Ó. Eles estavam brincando na hora lá, eles estavam se degladiando. Nós conseguimos levar, mesmo nós temos que ir, outro tempo nós estávamos, o pastor falou assim, tem que ouvir a verdade, vai ser pouco. Então, aqui na igreja fica massageando, então, é o seguinte, nós somos missionários lá, que eles viraram e falaram assim, olha, vão 10 quilos de carcaça, mas eu vou falar a verdade para vocês, ficaram muito alegres, tá? Muito alegre, ó, os irmãos, 3 horas que ele conseguiu. A simplicidade vai ser aí. Louvor, a palavra, o alimento para eles. Se ali não levar os seus sapatos, vão passar na frente, levantar, 3 quilos e meio de sabão, minha sogra, uma profissão, né? Ela tomou uma parte. Nós não temos força para visitar todos. Se nós tivéssemos força, quando Deus me der saúde, era toda semana. Mas por enquanto nós estamos indo uma casa de oração por mês e distribuindo sopão. E nós temos também um projeto também de igreja nas praças. E de vez em quando estou indo numa UTI aí, né, para pelo menos fazer um apelo. E, inclusive, cadê o padrasto do nosso amigo Jaco Maxwell? Eu ganhei ele para Jesus, né? Quando eu falo eu ganhei, irmão, deixa eu falar aqui para explicar que é o Espírito Santo, tá? Que eu não ganho ninguém, quem ganha é o Espírito Santo. E ele me deu uma estratégia, porque, presta atenção, ele não podia falar, ele estava com tubo na traqueia, ele não podia se mexer, estava cheio de médico, cheio de enfermeiro, lá no Jair Santos Neves. Essa experiência foi maravilhosa para mim. E o Senhor, no trajeto, ele já havia falado para mim: você está indo lá para ganhar ele, porque ele vai precisar ser cultura. Só que eu não falei para o Jaco Maxwell, ele está indo. Eu sabia que ele ia ficar muito triste, mas uma coisa era certa:
E ele aceitou Jesus, sabe como? Com 2 piscadas de olho. Eu falei para ele assim, contei uma história, preguei uma palavra de 10 minutos, e depois falei para ele, você quer se reconciliar com o Senhor, escreveu o teu nome no livro da vida. Porque se você partir, você vai para um lugar melhor. Se você quer, você pisca 2 vezes seus olhos. O médico falou assim, como que ele apertou tua mão? Você não estava mexendo a mão. Aí ele viu, o nosso Deus está escrito ali, Hebreus 13:8, é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Amém? Olha, eu quero estar chamando aqui, dando novamente a pastora Alana. A pastora Alana vai estar juntando as mães, ela vai ungir as mães aqui nessa noite. Amém? Aleluia! Senhor meu Deus, você não vai falar para mim e nem para a igreja, eu estou falando para o Senhor. Então, quando você fala para o Senhor, você coloca a sua fé em ação. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nesta hora, eu declaro que eu sou dependente do teu amor, do teu agir na minha família, na vida dos meus filhos. Senhor, meu Deus, ajuda-me nas minhas fraquezas, porque muitas
eu falava quando eu falo sobre perdão, eu aprendi a perdoar com ela. Eu sei que a gente aprende a perdoar com Deus, mas Deus usou ela. Porque eu já tinha ganhado 30 para Jesus, Deus já estava me usando, eu pregava um monte de vezes essa história de Jesus, eu falou para mim assim: você veio já lá, você veio onde pregar, só falta uma coisa de você. E eu jejum lá, todo dia eu jejumava, ela tem que falar isso para mim, estou dando uma sentada, né? Aí ela vira para mim e fala assim: aí Natal, você veio lá e matou seu filho. É fácil isso. Eu só me tornei cristão quando eu perdoei eles. E Deus falou comigo na madrugada. Ela falou e Deus confirmou. E depois daquele dia, nunca mais eu desejei a morte de quem matou meu filho. E sim a conversão. Pastor, amor, mais sua vontade de ter as lembrancinhas que ela fez. As mamães. As mamães. Meus papai é agosto. Vem cá. Fica achando que mamãe aqui. Olha, eu quero mais prático, né? Vamos dar uma grata para a mamãe. Agora já começa ali no olho. Vai levantar. Aline, faz favor da coisa. Pega para mim esse buquê aí, com essa rosa amarela. Pastor ela pastor na voz da igreja, oferecendo, tem um material escrito aí, tá? Deixa eu ler o que está escrito. Gratidão por ser um instrumento de Deus em nossas vidas. A Igreja Missionário Caminho te honra nesse dia das mães. Aleluia! Eu só quero te agradecer muito, meu Deus do céu. É muito. Eu quero orar e eu quero passar para a pastora Ana. Hoje, eu tenho de costume, pastor Cristo, que dá a versão apostólica, tá? Mas hoje vai ser a pastora Ana. Vamos dar honra para a mamãe, né? Tá, bora. Vamos orar. Se põe sobre os seus pés. Eu quero falar algo que eu só falo aquilo que Deus manda falar. Quando a pastora Ana estava abraçando a senhora, eu vi uma cura da senhora, tá? Acima de te dizer o Senhor, estou tratando do teu coração, não é sentimento, não, é o órgão mesmo. Quando ela estava te abraçando, eu vi a senhora sendo curada. Eu vi as veias, elas são como é que ela fala? Desentupidas. Tá? Você ia fazer um cateterismo. Deus tem pode falar as palavras difíceis, mas esse é cateterismo. Isso tem que falar. Mas você vai fazer mais. Deixa eu dar um abraço. Aleluia. Coloca a mão no teu coração e na tua cabeça. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, neste momento, meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, meu Pai. Esse culto de ação de graça pelas mães. Eu te agradeço por cada mãe aqui. Ó Pai, que nós possamos aprender com o Joquebede. Que possamos aprender com essa palavra maravilhosa que a pastora Lana, Senhor, mãe, avó, matriarca, trouxe para nós nessa noite. Que possamos aprender com as nossas mães. Porque é mandamento com promessa. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os seus dias na terra do Senhor que eu vou te dar. Ó Pai querido, Pai, que possamos honrar os nossos pais, que possamos honrar a nossa mãe. Você que ainda tem mãe, cuide dela, preserve a tua mãe, porque ela é um diamante nas tuas mãos. Aleluia. Por mais que a mãe, às vezes, não te dá tanta atenção, mas ela continua sendo mãe. Você vai continuar amando ela. Em nome de Jesus, abençoa a todos aqui esta noite, né? Com segurança para as suas casas, em
Amém. Irmãos, não vai embora depois da bênção apostólica. Tem um bolinho ali, cada um com um pedacinho, né? Eu acho que tem até um caldo aí também, com uma pimenta cultivada aqui no fundo da igreja, tá? Em nome de Jesus, a pastora Aurora vai estar dando ensinamento. Pimenta boa, hein? Cultivada aqui. O primeiro vestido, ele não vai arder, não. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Nós cantamos o Santíssimo Dia Apostólico, antes da mesa apostólica, que nós queimamos uma semana abençoada, do amor de Deus, possa cada dia tomar as nossas vidas, que você possa ser cônjuge perfeito. Lembre dessa palavra. Amém? Seja forte e corajosa, em nome de Jesus. Que a graça e o amor de Deus, soberano e eterno, as doces consolações do Espírito Santo, estejam sobre as nossas vidas, que aguardando a breve volta de Jesus, e a igreja de